Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Na aula de hoje nós veremos sobre o corpo humano e os seus sistemas integrados. Eu sou a professora Jéssica. Vamos lá? Então vamos entender o que seria isso de corpo integrado. A gente sempre tem que associar que o nosso corpo ele se equipara a uma grande máquina. E essa grande máquina é uma máquina bem complexa, onde um conjunto de todos os seus componentes precisam estar atuando de forma harmoniosa para conseguir executar todas as suas funções. E aí, quando todos conseguem trabalhar de forma harmoniosa, a gente fala que há uma maneira coordenada de executar as funções que ele precisa executar para se manter em plenas atividades. A gente tem aí o exemplo de alguns órgãos e de alguns sistemas. A gente tem aí o exemplo de órgãos, né? Tem aí os pulmões, rins, temos aí o fígado, temos o estômago. Como sistema, por exemplo, nós temos aí o sistema excretor, o sistema reprodutor masculino e feminino, mas é claro que a gente tem uma quantidade bem maior, tanto de órgãos quanto de sistemas. E o que é importante a gente saber? Que a gente tem um comando, assim como toda a máquina, né, precisa ter um certo comando, precisa ter uma peça-chave para funcionar, o nosso corpo não seria diferente. E aí a nossa peça-chave, quem comanda todas as nossas atividades, vai ser aí o sistema chamado de sistema nervoso. O sistema nervoso, é claro, não está presente em todos os seres vivos, e existem seres vivos, né, que começam a apresentar esse sistema, mas que é de uma forma bem simples, bem rudimentar. Ao contrário dos humanos, né, onde a gente vai observar que são seres, que é importante a gente destacar, chamados de organismos multicelulares, ou seja, organismos formados por um conjunto de células e não somente por uma, que vão ter aí sistemas de órgãos que vão estar trabalhando juntamente para realizar processos para nos manter vivos. E o que é importante a gente destacar aí também sobre o nosso corpo? Que entre os sistemas a gente tem aí, né, o sistema digestório, que atua na nossa digestão, o respiratório, que é importante para que a respiração aconteça, o cardiovascular, que vai ser o mesmo circulatório, temos o excretor, o nervoso, o locomotor, o reprodutor, que difere, né, que a gente tem aí o reprodutor feminino e o reprodutor masculino, e temos também o sistema endócrino. Então, nas pessoas que são saudáveis, tudo funciona plenamente, sem auxílio de nada artificial. Mas é claro que se desde o nascimento é apresentada alguma alteração, ou se ao longo da vida de algum indivíduo acontece algum acidente de percurso, às vezes precisa ter algum auxílio para que um dos sistemas consiga, né, continuar suas atividades e assim não interromper ou não atrapalhar também a atividade dos demais. Porque se um está funcionando bem, auxilia, nem que seja de forma indireta, o funcionamento dos outros também. E aí, o que é importante a gente relembrar de informação, antes da gente relembrar também acerca dos sistemas? Que o nosso corpo, primeiro de tudo, ele é formado por unidades bem simples. Essas unidades bem simples são as células. Conforme essas células vão se agrupando e vão desempenhando funções iguais, nós vamos ter os diferentes tecidos. Então, os tecidos são o quê? Conjunto de células desempenhando a mesma função, no mínimo duas. E aí, em cada nível de organização, conforme a gente vai ter nesse agrupamento, a gente vai elevando o nível. Então, o conjunto de células leva ao conjunto de tecidos. Conjunto de tecidos atuando para uma mesma função, nós teremos aí os órgãos. Conjunto de órgãos, nós teremos os sistemas que finalmente formarão cada um dos indivíduos. E aí, como eu já falei para vocês, é importante que todos os órgãos e todos os sistemas estejam conseguindo trabalhar devidamente, porque nem que seja um órgão que esteja fora do padrão, que não esteja conseguindo executar a atividade plenamente, já pode acabar, né, causando algum malefício para o organismo de uma forma geral, porque se um deles não está funcionando, pode apresentar sinais de alerta para o corpo daquele indivíduo. E aí já vai, né, de forma, às vezes, indireta, acabar atrapalhando o funcionamento de todo o resto. Então, se todos estão conseguindo trabalhar individualmente muito bem, nós teremos aí o sucesso das nossas atividades acontecendo. E aí vamos relembrar e vamos entender também qual que é a função dos principais sistemas que a gente tem, né? Quando a gente fala do sistema respiratório e do cardiovascular, eles vão estar aí juntinhos, por quê? Porque apesar de serem compostos por órgãos diferentes, eles vão ter funções bem parecidas, bem similares. Qual vai ser a função deles? Eles vão trabalhar
para distribuir oxigênio e ao mesmo tempo para retirar, para fazer uma limpeza no nosso corpo do dióxido de carbono, que vai ser produzido pelas nossas próprias células. Então a gente tem que a todo momento estar recebendo oxigênio para continuar se mantendo e retirando os resíduos do que foi produzido, retirando então o dióxido de carbono. Então o sistema circulatório, ele faz esse processo, né, de levar o oxigênio para todas as partes do corpo. E quando a gente fala lá do respiratório, a gente tem que lembrar de um processo que acontece lá no pulmão, que é um processo chamado de hematose. O que é a hematose? É o processo de troca de gases. Nós, no momento da inspiração, nós respiramos o oxigênio. No momento da expiração, quando a gente solta esse ar, nós estamos liberando aí, então, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Então, os dois, a gente fala que eles têm similaridades, porque eles atuam aí com esse papel, basicamente, né? Levar oxigênio e retirar o dióxido de carbono, porque não faz bem para a nossa máquina, que é o nosso corpo. E aí, assim como a gente tem aí os sistemas, né, respiratório e cardiovascular trabalhando juntos, a gente tem outros dois que também trabalham juntos, já para uma outra função. Agora a função vai ser de controle e de coordenação das nossas atividades, das nossas ações ao longo do nosso dia. Nós temos aí o sistema nervoso, lembra que eu falei um sistema peça-chave do nosso corpo, e o sistema endócrino. Qual que é a diferença entre eles? Quando eu falo do sistema nervoso, ele vai ter uma função aí de ser rápido para todos os estímulos que a gente receber. Tudo que acontece, ele tem uma resposta em questão de segundos. Já o endócrino, ele está relacionado aí à questão da liberação dos hormônios no momento certo. Então, dependendo do que está acontecendo, o teu corpo vai ser induzido a produzir algum hormônio e liberá-lo para que ele consiga atuar. Então, apesar, né, deles terem essa similaridade toda, vamos só diferenciar um pouquinho também um do outro. No sistema endócrino, o que vai acontecer? Os mensageiros químicos vão liberar os hormônios no sangue a todo momento. E já no sistema nervoso, os mensageiros químicos vão fazer o quê? Eles vão acabar enviando de uma célula para outra as mensagens que são importantes do que está acontecendo naquele exato momento. E aí a gente tem os tipos de tecidos que o nosso corpo possui também. Lembra que eu falei, a gente tem um conjunto de células, somos seres multicelulares. E essas células, conforme vão se agrupando e desempenhando uma função, a gente tem os tecidos. E aí, conforme os tecidos se reúnem também, a gente vai ter um outro nível. Esse outro nível, no caso, vão ser os órgãos. E aí, cada órgão, ele vai ser resultado, então, da união do trabalho de um ou mais tecidos, tá? Nesse caso, a gente tem aí, só para relembrar, a gente tem os tecidos que são chamados de epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. E aí percebo que cada um vai ter uma morfologia, né? Cada um vai ter um formato, e cada um vai ter um jeito de se movimentar também. Alguns têm a movimentação mais voluntária, né? E outros vai ser involuntária, ou seja, uns nós conseguimos controlar essas atividades, e outros, independente das nossas vontades, vão estar acontecendo aí a todo momento ou quando forem necessários. E aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente tem aí o nosso exercitando para dar um resumão de tudo isso que eu falei para vocês. E na primeira questão a gente tem o seguinte, ó, de que consiste o nível de organização do tecido do organismo? Como é que são formados os tecidos mesmo? E aí? Nesse caso, os tecidos, gente, eles são formados pelo conjunto de células individuais, né? Conforme essas células vão conseguindo aí, né, desempenhar funções, nós vamos ter aí os tecidos conseguindo atuar. E na questão 2, qual a afirmação melhor descreve o nível de organização de órgão? Como é que eu posso conceituar o que seria um órgão? Pensem aí um pouquinho. Nesse caso, quando eu falo de um órgão, né, a gente tem aí o seguinte: uma estrutura feita de dois ou mais tecidos que trabalham juntos. Lembra do que eu falei ainda agora, né? Quando eu tenho um conjunto de tecidos, eu vou acabar esbarrando no quê? Nos órgãos, tá? E, continuando na questão 3, a gente tem o seguinte: o corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser estudada em diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a sequência dos níveis de organização do corpo humano. Como é que eu posso aí dizer que seria a ordem do mais simples para o mais complexo até gerar um organismo? Como é que seria? Nesse caso, ó, seria a letra B.
conjunto de células desempenhando uma função, nós temos os tecidos. 2 tecidos ou mais que se reúnem para desempenhar uma função também, nós temos os órgãos. Conjunto de órgãos atuando conjuntamente para executar uma tarefa, nós temos os sistemas. E, enfim, os sistemas funcionando, nós temos um organismo. E aí, por último, na quarta questão, nós temos uma frase aí, né, um conceito para a gente completar. Vamos lá. O corpo humano funciona como uma máquina perfeita, com vários tecidos, órgãos e sistemas funcionando em completa harmonia. O, aí tem um espaço, por exemplo, está relacionado com nossas trocas gasosas, enquanto o atua na excreção. Nesse caso, qual é o órgão que está mais relacionado com as nossas trocas gasosas, onde acontece, inclusive, vou dar uma dica, o processo de hematose, né? Que a gente tem a troca aí do oxigênio pelo gás carbônico, e o outro que atua na excreção, que tem que tirar aquilo que o nosso corpo não precisa. E aí, quem serão esses órgãos? Nesse caso, o primeiro órgão aí vai ser o pulmão. O pulmão, gente, lembra que a gente vai respirar o oxigênio, mas liberamos o gás carbônico. Quem faz esse processo de troca? O pulmão, que a gente pode chamar de hematose. E o próximo aí vai ser o rim, né, que vai atuar no nosso processo de excreção. Ele a todo momento está filtrando nosso sangue, está fazendo o processo de formação de urina também, para retirar do corpo aquilo que não é necessário, retirar nossos resíduos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!